Oi pessoal, tudo bom? Então começamos aqui mais um tema da semana. E esse tema da semana eu gosto muito. A gente vai falar sobre psicologia positiva, tá? E esse tema da semana ele foi baseado, eu participei ano passado do Congresso Vida, aqui em Balneário Camboriú. Foi o segundo ano do congresso, se eu não me engano, e ele é um congresso focado em autoconhecimento, em desenvolvimento, e ele foi fantástico. E aí eu conheci o professor Helder Camei. Ele é um especialista em psicologia positiva e o tema da palestra dele foram os 3 caminhos comprovados cientificamente para a felicidade. Então, foi muito legal porque ele trouxe uma maneira muito científica, muito didática, realmente como fazer essa jornada para essa tal felicidade, esse estado de felicidade que a gente tanto busca na nossa vida. Então, foi muito legal ver essa associação da ciência com um sentimento. Então, o professor Helder Camei fala que existem 2 momentos muito importantes na nossa vida: o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê que a gente nasceu. Então, quando a gente descobre o porquê, o motivo pelo qual a gente nasceu, a gente define o nosso propósito de vida, que ele fala chamado do seu coração e da sua alma. Eu achei isso muito lindo, né? E o professor Helder Camei trabalha muito também a questão do flow, né? Não só nessa palestra, mas toda a parte de estudo deles é muito focada no flow. E o flow, se você for pesquisar na internet, no Google, é um tema muito interessante. Então, ele é um estado da mente de alto desempenho. Então, olha que interessante, é um momento onde você faz um flow, você flui, né? Você se sente bem, você está no seu melhor momento, no seu auge, no seu desempenho máximo, né? E ele fala do flow da vida, que é o quê? O fluxo da vida. É onde você faz fluir e é aquele momento onde parece que tudo começa a dar certo na sua vida. Então, vem as oportunidades, as portas se abrem, então assim, você não tem mais tanto aquele esforço, às vezes, que você tinha antes, né? E, gente, isso é uma ciência, tá? Isso aqui não é autoajuda, tá? Psicologia positiva, então pesquise sobre essa Associação de Psicologia Positiva da América Latina. Então, ela é uma ciência que estuda como fazer as pessoas mais felizes e como elas podem alcançar o seu máximo de desempenho, a excelência. Então, olha que bacana, gente, isso. Isso é uma ciência, tem estudos, comprovação. Então, o Dr. Helder Camei trabalha muito com foco, então, felicidade e excelência. Essas 2 coisas, elas andam juntas na psicologia positiva. E aí, da tríade que a gente falou, dos 3 caminhos comprovados cientificamente para a felicidade, o primeiro caminho é vida prazerosa, ou seja, você tem que buscar na sua vida aumentar o número de emoções positivas que você tem, ok? Esse é o segundo caminho para a felicidade, vida engajada. Mente no estado de excelência e alto desempenho. Estado de mindfulness, atenção plena, momento presente. Olha que interessante isso aqui, ó, gente. Mente no estado de excelência, ou seja, sua mente está sempre buscando trabalhar em alto desempenho, em estado positivo de mindfulness e atenção plena no momento presente. Então, isso aqui é uma vida engajada. E o terceiro caminho é vida significativa, ou seja, encontrar o significado da sua vida, encontrar o seu propósito, encontrar uma causa maior que você mesmo, ou seja, qual será a sua contribuição social para o mundo, né? Então, esses são os 3 caminhos da felicidade, a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo cada um deles. Lembrando que você pode correr por um deles, mas se você não conseguir alcançar os 3, você não vai ter uma vida. Então, vamos abordar um pouquinho mais a fundo o primeiro caminho cientificamente comprovado para a felicidade. Vida prazerosa. Então, o que que é? Quando a gente fala em aumentar o número de emoções positivas, quer dizer que o quê? Você tem uma frequência muito maior de emoções positivas do que você fica num estado negativo, certo? Então, parece muito óbvio, né? Poxa, quanto mais emoções positivas, mais feliz é você. Sim, é óbvio dessa forma, né? Então, vamos falar o professor Helder Camei fala 10 emoções positivas. Porque não existe só a felicidade como emoção positiva. Existe a serenidade, que é uma coisa que a gente vê muito no Oriente, né? Aquela coisa de ser sereno, ser pleno. A gratidão, que é uma bondade que existe fora de nós. O orgulho, que é ser uma pessoa virtuosa, a diversão, que é a brincadeira, é o nosso lado mais criança, o interesse é uma emoção positiva, então a curiosidade, o aprendizado, o foco, são sim emoções positivas que aumentam esse nosso
estado emocional positivo, a esperança, que ela é muito importante. A esperança é uma emoção positiva. A admiração, porque quando você admira alguém, você eleva o seu espírito, né? Então, a inspiração mais do que ter uma inspiração, é o movimento, é se movimentar através das suas inspirações. O amor, que é a emoção mais poderosa dessas emoções, 10 emoções positivas que eu falei aqui para vocês, é a emoção mais poderosa. Ela tem, geralmente eles falam que ela tem a cor branca, né? Porque a cor branca é dali que saem todas as outras cores, né? E o amor, ele alavanca todos os outros sentimentos positivos que eu falei aqui para vocês. Então, o Dr. Helder Camay explica dessa balança emocional da vida prazerosa, que o consciente, aqui olha que legal, o consciente de positividade é de 1 negativo, ou seja, uma emoção negativa para 3 positivas. Ou seja, se você fosse replicar isso no seu trabalho, por exemplo, você trabalharia da seguinte forma: você poderia ter até 25%, né? Pensa numa jornada de trabalho, 25%, ou seja, 2 horas do seu trabalho poderiam ser de emoções negativas, porque, gente, é normal, não existe estado pleno de felicidade, é só um estado momentâneo, você não fica feliz a vida inteira, não é tipo, cheguei na felicidade e fiquei lá, né? Então, você tem emoções negativas, né? 2 horas do seu dia, 25% do seu tempo, você tem emoções negativas, enfim, e nos outros 75%, que são as outras 6 horas do seu trabalho, você trabalha para o quê? Para ter emoções mais positivas, né? Podem ser qualquer uma dessas 10 emoções que eu citei para vocês. Mas o quociente de positividade é isso. Se eu tive uma emoção negativa, eu tenho que buscar ter 3 positivas para equilibrar essa balança emocional. E agora vamos para o vida prazerosa, que é o estado de flow, né? Então, olha só que legal. O flow, como a gente já falou antes, ele é um estado de alto desempenho, ele é um estado de mindfulness, né? Então, ele é muito focado no momento presente, ele tem um engajamento, ele tem um aterramento muito forte no flow, né? E a gente vê isso muito fácil, né? Em atletas, às vezes quando o atleta está competindo numa prova, em artistas, em monges, né? Quando o monge está lá sentadinho, meditando, parece que ele está quase flutuando, assim, quando você olha, de tão flow que ele está, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está nesse estado, tudo desaparece da nossa mente. Então, por mais que haja o esforço físico, o cansaço do corpo, ainda assim, o estado da mente, o corpo, ele não cansa, porque o teu coração está trabalhando em algo que você ama, né? Então, quais são as características dessa vida engajada de flow, né? Onde você entra em estado de flow. Concentração profunda, foco no presente. E aqui vem a sacada do flow, gente. Isso aqui, ó, sério, explodiu minha mente quando ele falou isso, professor Helder Camay. O que que acontece? As atividades que você realiza precisam estar em equilíbrio com relação aos desafios e às suas habilidades. Então, eu fiz aqui um gráficozinho bem tosquinho, mas só para vocês entenderem. Se essa aqui é a linha do desafio e essa é a linha da habilidade, se o seu desafio ele está num nível em equilíbrio com a sua habilidade, você entra em ascensão, tá? Então, ou seja, desafios maiores exigem habilidades maiores, desafios menores exigem habilidades menores. Então, quando você tem esse equilíbrio entre o desafio e a habilidade, você entra na condição para o flow, tá? Agora, se o teu desafio ele é muito maior que a sua habilidade, você entra em desequilíbrio. Então, o desafio ele pode te desmotivar, desconcentrar e fazer com que... Então, vamos lá, olha só que interessante, né? Quando o desafio é alto e as tuas habilidades não são tão altas quanto o seu desafio, isso gera desequilíbrio e gera ansiedade. Ou seja, porque o desafio é superior às suas habilidades. Então, o que que você tem que fazer nessas horas? Você tem que abaixar o desafio ou aumentar a sua habilidade, porque senão você não vai entrar no estado de flow, porque no gráfico vocês não vão se encontrar o desafio e a habilidade, então você tem que estar sempre equilibrando os dois. Então, outra dica muito legal que o professor Helder Camay dá é do estado de concentração. Então, foca naquilo que você está fazendo durante a execução. Evita distração, celular. Então, assim, ó, se você se deixa distrair, é porque você permite, né? E a nossa mente, ela se distrai muito rápido, né? Então, você tem que fazer o quê? Você treina a sua mente, você aumenta a sua capacidade de foco, concentração, que nos dias de hoje está cada vez mais difícil. Isso você consegue também através
da meditação. E essa é uma sacada muito grande, porque muitas vezes quando a gente fala em meditação, a pessoa pensa assim, a pessoa está meditando para transcender, para chegar no estágio. Não, gente, sabe por que as pessoas meditam no Oriente? Aumentar o foco, aumentar a concentração, aumentar essa sensação, trazer para o estado pleno, presente, o momento presente. Então, você aumenta a sua capacidade de foco. Meditação é para isso, gente. E é por isso que as pessoas meditam lá no Oriente, para elas serem mais concentradas, mais focadas. Então, trabalhe esse estado pleno, esse estado de atenção na sua mente, o mindfulness, né? Que a gente fala, para que o quê? Você chegue no estado de excelência. Trabalhe esse estado pleno, esse estado de atenção na sua mente, o mindfulness, né? Que a gente fala, para que o quê? Você chegue no estado de excelência. E agora vamos para o terceiro caminho, que é a vida significativa. Então, o professor Helder Câmara trabalha muito a questão do propósito maior. Lembra que a gente falou no início do vídeo, né? A sua causa, a sua contribuição social. E aí ele faz aquela clássica perguntinha, o que faz você sair da cama todos os dias? Então, assim, mais do que sobrevivência, mais do que pagar conta, mais porque é minha obrigação, essa é a questão do propósito maior. E aí ele traz uma ferramenta que eu já utilizei, eu acho fantástica, eu aprendi com a minha terapeuta, a Tati Pak, foi a primeira vez que eu tive contato com essa ferramenta. Eu tenho ela até hoje, tá, gente? E eu pratico e volta e meia eu reviso ela, que é o quê? O Ikigai. O Ikigai é uma técnica oriental que traz a sua razão de vida, o seu propósito. Para que o quê? Que através do momento que você descobre o seu propósito, você adquire o quê? Longevidade. Então, olha que legal. Então, o professor Helder Câmara traz aqui alguns pontos. Ó, mas para não dizer que a gente só fala aqui nesse vídeo, eu trouxe até para vocês, ó. Esse aqui é o meu Ikigai, tá? Então, eu fiz ele a primeira vez em 2019, eu já refiz ele umas 4 vezes, tá, gente? Porque assim, ó, planos não são para serem seguidos. Planos são orientações que a gente pode, assim, estar adequando ao longo do nosso caminho. Mas vamos voltar ao nosso tema da semana. Então, o professor Helder Câmara traz algumas perguntinhas. Como que a gente entrega o nosso trabalho, tá? Através do emprego, que é uma fonte de renda, tá? Através da nossa carreira, que é o nosso crescimento no trabalho, a nossa ascensão, e o nosso chamado, que é o propósito, né? E onde você trabalha pelo quê? Por amor, tá? Então, quando a gente tem um trabalho conectado com o propósito de vida, isso aumenta a nossa felicidade, aumenta nosso bem-estar e aumenta a nossa longevidade. E aí o professor Helder Câmara encerra a palestra de forma fantástica, fazendo um pequeno exercício, né? Vou pedir para vocês fecharem os olhos, inspirar profundamente, expirar lentamente, né? E fazer as seguintes perguntas. O que eu quero receber do mundo através do meu trabalho? Ok? O que eu posso fazer pelo mundo através do meu trabalho? Então, ele traz muito essa relação do dar e receber, né? A gente também tem um pouquinho a lei da reciprocidade aqui, né? Então, esse é o equilíbrio, né? Então, a tríade da felicidade é essa, gente. É você ter uma vida prazerosa, ou seja, buscar aumentar o seu número de emoções positivas em relação aos negativos. Lembra do consciente de 1 para 3. Ter uma vida engajada, ou seja, elevar o seu estado mental, aumentar a sua potencialidade, entrar em mindfulness, entrar no flow, e vida com significado, que é o seu propósito. E aí, gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Quer saber um pouquinho mais sobre psicologia positiva? Então, vou abrir o box aqui de perguntas. Vocês podem estar mandando as perguntas de vocês, sugestões, tudo aquilo que vocês querem ver aqui no canal Economia Inteligente. Beijo!